Paz seja convosco. Estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para ouvir da Santa Palavra, buscarmos algum tipo de conhecimento do Senhor, para que, quem sabe, os nossos corações duros eles se convertam, os nossos corações duros possam buscar mais a Deus, usar o tempo com sabedoria. É algo que a cada dia que passa as coisas elas ficam mais apertadas, mais justas. E se nós não tivermos conhecimento do Senhor, o que acontece é que nós vamos seguir os nossos corações. E seguir os corações, apesar de ser uma frase dos namorados, quando você segue o coração, você está perdido. Nosso coração ele é inclinado para o mal e ele busca fazer o que nos agrada. Estamos trabalhando, neste dia nós vamos trabalhar o primeiro e o segundo período sobre a justiça de Deus. E nós estamos trabalhando aquele tema doce, que é a ira de Deus. Algo que as pessoas não acreditam que existe. As pessoas acham que Deus, ele no final das contas, ele vai fazer algo e vai permitir que a gente viva do jeito que nós queremos, e não é assim. E nós temos trabalhado a justiça de Deus, que ela é estabelecida sob um dos pilares que chama-se ira de Deus. E na semana passada nós falamos que há muito mais referência ao nojo de Deus, à ira de Deus contra o pecado, do que realmente em relação ao seu amor. Se você for olhar, ler as Escrituras, você vai ver muito mais referências falando de ira, muito mais falando do ódio do Senhor em relação ao pecado, do que em relação ao amor. Muitas pessoas questionam o fato de Deus mostrar a sua ira, e aí fica parecendo que Deus ele é injusto, e Deus não é injusto. A ira de Deus é o seu eterno aborrecimento contra toda injustiça. Ele não permite a injustiça, ele não aceita a injustiça. Não é uma vingança maligna e pecaminosa como a minha e a sua. E nós intentamos nos nossos corações muitas vezes exatamente nos vingarmos de situações e de pessoas, mas Deus não faz assim de maneira pecaminosa. Essa ira do Senhor manifestou-se primeiro na sentença de morte, quando homem e mulheres pecaram no Adão no paraíso. Quando o homem foi expulso do paraíso, depois do dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra, mas a plenitude da ira do Senhor, ela vai ser manifestada na segunda vinda do Filho do Homem. E aí nós começamos também na semana passada a falar um pouco sobre as características da ira divina. Uma ira que ela é necessária, não é algo que pode ou não acontecer. A manifestação da ira de Deus, ela é necessária. Deus não pode ficar impassivo, parado, diante da rebeldia dos homens. A minha rebeldia, a sua rebeldia vai ter paga. Falamos também que a manifestação de Deus, ela é igual para todos os homens. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos e merecemos o inferno. A manifestação da ira de Deus é plena de equidade, ela é igual, ele não faz acepção de pessoas. Deus é justo na manifestação da sua ira com todos os homens, sem exceção. Não há um homem que escapa da ira de Deus. A única diferença de nós salvos para aqueles que não são salvos é que a pena da nossa lei foi colocada sobre os homens de Cristo, e a pena daquelas pessoas que não aceitam a Cristo, quem vai pagar são eles mesmos. Haverá o pagamento da ira de Deus, seja através da figura de Cristo, seja através do pagamento pessoal. A justiça exige a punição do pecado. Alguns têm os seus pecados pagos vicariamente ou sob a figura de Cristo. A Lena saiu, hein? Outros os pagam pessoalmente. Assim Deus exerce a sua justiça para com todos. Deus ele é justo, e ele é justo para com todos. Todos os outros pagam pessoalmente. Aqueles que não estão debaixo do sangue do Cordeiro, eles vão pagar, seja aqui na terra, seja no dia do juízo.
A exigência de justiça retributiva, aquele que fez o mal recebe a punição, aquele que fez o bem recebe a bênção do Senhor. É que o pecado tem que ser punido do modo que está anunciado na lei. O Senhor, Ele proclamou os estatutos e juízes, está na palavra dEle. E a partir desses estatutos e juízes, Ele vai cobrar. Você não pode se isentar de cumprir uma lei, porque você não a conhece. Por isso que cada dia que você deixa de cumprir, cada dia que você deixa de ler, de buscar o entendimento do Senhor, o que acontece é que você se coloca numa posição em que você vive descumprindo os seus mandamentos. O desprazer de Deus expresso na justiça não é apontado contra o ser humano como pessoa. Deus não está desgostoso contra a natureza do homem, como homem, porque este foi derivado dele. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas tudo que você procede fora do que é imagem e semelhança de Deus, Ele condena. Alguém tem que sofrer a penalidade do pecado, da manifestação da ira de Deus. Deus não pode castigar ninguém que não seja um ser humano. Não há um castigo sobre um animal, não há um castigo sobre uma árvore, sobre um planeta. O castigo é sobre o ser humano. Deus aceita um substituto. Por essa razão o Verbo, Ele se encarna para ser o substituto de nós como pecadores. O substituto tem que ser igual, equivalente, possuindo a mesma essência humana. Por isso que Jesus Cristo Ele encarnou. Por que Cristo encarnou? Porque aquele que tinha que pagar o preço do nosso pecado tinha que ter essência humana também. Ele é a essência divina, mas Ele tem um corpo humano. Ele não poderia ser sacrificado na eternidade ou no céu, ele tinha que ser sacrificado aqui. O substituto tem que ser igual, a justiça divina não abre mão disso. O substituto tem que possuir a natureza humana completa, corpo, alma, para sofrer o castigo. Eu e você sofremos. Eu e você passamos lutas e dificuldades. Jesus Cristo as passou semelhantemente e no maior grau possível. Tudo que você possa dizer que você sofre, que você sente, Cristo sentiu. Desejos, vontades, rebeldias, necessidades, todo esse trama fica em volta de Jesus falando peca, 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 e Ele fala não peco. O substituto tem que oferecer uma satisfação completa, não tendo dívida alguma com a lei, para poder livrar os substitutos da maldição da lei. Porque se ele tem pecado, ele ia cobrir os pecados dele. Mas sem pecado, o sacrifício dele é um sacrifício que é agradável, porque ele cobre o meu pecado e o seu pecado. Porque Deus é justo, Ele tem que punir o pecado. E porque Ele é amor, Ele providenciou um substituto. Porque se Ele não tivesse o amor, Ele não providenciaria um substituto que é Cristo, e nós todos padeceríamos no inferno. Esse atributo divino deveria nos conduzir à meditação. Primeiro, para que os nossos corações sejam divinamente inculcados a respeito do ódio de Deus, que Deus tem em relação ao pecado. Nós temos que entender o ódio de Deus em relação ao pecado, para que nós venhamos ao quê? Odiar também ao pecado. O que acontece é que em vez de nós odiarmos o pecado, nós odiamos a Deus, que condena o pecado. O nosso desejo, a nossa vontade é fazer o que a nossa carne deseja. Quando nós somos constrangidos em relação ao pecado, em vez de nós odiarmos a nossa prática, em vez de nós odiarmos o pecado em si, nós odiamos aquele que nos cobra. Isso acontece muito dentro do contexto de quê? De pai e filho. O pai repreende o filho, em vez do filho olhar para aquilo que ele fez de errado, ele fica com raiva do pai, como se o pai tivesse sido culpado e não ele. Primeira coisa, nós temos que entender o ódio de Deus ao pecado, e para que nós possamos aprender a odiá-lo também. Esse atributo divino também deve nos conduzir à meditação, para gerar em nosso coração um temor a Deus. Hebreus capítulo 12. Por que nós pecamos? Porque nós não temos temor. Quando nós entramos na igreja, provavelmente a palavra de Deus ela é muito mais viva para nós. Nós começamos a olhar para os textos bíblicos, eles nos impactam, eles nos chamam a atenção, eles nos constrangem e nos corrigem. Mas com o passar do tempo a gente vai ficando com o coração cauterizado. Hebreus 12, versos 28 e 29.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência ao santos temor. E santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Passagens como essas são excluídas das nossas leituras, porque elas não nos são agradáveis. Ontem foi dia de Aparecida. E aí os católicos romanos, eles olham para aquela figura e acham que é uma divindade, é uma santidade, e eles fazem o quê? Eles a adoram. Foi na sexta-feira, estava lá a imagem de Círio de Nazaré, a imagem andante, tem um nome específico, em que aquela imagem ela é colocada e as pessoas elas vão atrás e vão seguindo. Por que eles fazem isso? Há textos bíblicos que condenam especificamente esse tipo de adoração. Mas a pessoa faz o quê? Ela exclui. Você não vê esse tipo de pregação, de leitura dentro da Igreja Católica Romana. Por quê? Se você expõe a figura das imagens, dos ídolos, como que eles vão justificar esse tipo de agir? A mesma coisa dentro dos nossos corações, mesma coisa dentro das igrejas. O que se faz? Você exclui as passagens que trazem algum tipo de constrangimento, as passagens que trazem algum tipo de meditação. É muito mais fácil eu falar que você é vitorioso, é muito mais fácil eu falar para você que eu vejo um anjo, do que eu chegar para você e falar, você está errado. Você não controla as suas finanças e você está passando dificuldade. Você não controla a sua saúde e você passa dificuldades. E aí você fica procurando o quê? Justificativas. Joga a culpa no diabo. Joga a culpa nos pais, joga a culpa na economia, no presidente. É porque antes era o PT, agora é o Bolsonaro. E você vai procurando justificativas, mas você mesmo não quer mudanças. E consequentemente, essas coisas que a gente exclui pode ser o meio de correção que a gente precisa para caminhar para frente. Não é pode ser, é. Essas coisas que nós excluímos são exatamente os pomos que nós temos que ouvir, tentar seguir e mudar o nosso coração. Mas é muito mais fácil eu excluir. É muito mais fácil eu excluir aquilo que me incomoda do que realmente trabalhar aquilo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Nós recebemos de Deus um reino inabalável, um reino perfeito. E aí o escritor de Hebreus ele fala: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. O escritor ele exorta: sirva a Deus de modo agradável, mas não é agradável a você, é agradável a Deus. É segundo a palavra, com reverência e santo temor. O que é temor? Temor não é medo. Temor e tremor é a condição de você olhar esse Deus santo e você se constranger e se envergonhar em relação a esse Deus, que Ele nos concede toda uma série de benefícios e mesmo assim a gente não está nem aí. E aí ele finaliza falando: porque o nosso Deus é fogo consumidor, e Ele consome o pecado, o pecador, para que nós possamos ter de alguma maneira algum tipo de constrangimento, mas nós não temos. Também temos que considerar o atributo divino da ira, para elevar a nossa alma em fervente louvor, por haver nos livrado da ira de vindoura. Apesar de você ser salvo, você tem que se constranger e viver em eterna gratidão, porque Ele te livrou da ira vindoura, algo que você não poderia escapar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós temos que ter os nossos dias pautados em ações de graças. A situação está difícil, tem dificuldade, mas apesar de tudo isso, nós temos a salvação eterna através do sacrifício de Cristo. Nós temos que almejar o retorno de Cristo. Não tem que ser algo que é penoso para nós.
Olhe para as situações que estão à nossa volta como situações que elas são passageiras e não coisas que são para a eternidade. Tá aberto, Helena? Helena? A manifestação da ira de Deus é terrível. A manifestação da ira de Deus é terrível. Ela não é um passeio no Walt Disney. Não é uma caminhada no sol de Brasília. A manifestação da ira de Deus, ela é terrível. Os pecadores, eu e você, os pecadores brincam com os seus pecados. Nós sabemos quais são os nossos pecados e nós brincamos com eles. Talvez você não conheça todos os seus pecados, mas você conhece vários dos seus pecados e você brinca com ele. Nós brincamos com ele como se nunca fosse acontecer nada. Mesmo os pecadores brincam com seus pecados como se nunca fosse acontecer nada com eles, mesmo em vista de todas as suas transgressões. Você olha para a sua condição e talvez você considere que não tem problema, está tudo certo. As Escrituras advertem os homens sobre a ira divina, que certamente virá sobre eles de uma forma terrível. Mas pastor, isso é só sobre os ímpios. Isso não é sobre os salvos. Perfeito. Mas se você vive uma vida dissoluta nos seus pecados, se você vive nesta prática, você nunca foi salvo. E você tem que, de alguma maneira, buscar essa conversão. Orar a Deus para que Deus conceda misericórdia para a sua vida. A pessoa que vive dissolutamente nos seus pecados, ela dá testemunho que ela não é convertida. Mas pastor, você pode ter 1000 justificativas. Você pode se justificar para mim. Você pode se justificar para alguma autoridade judiciária. Você pode se justificar para quem você quiser. Mas para o Senhor não há justificativa. A manifestação da ira do Senhor é terrível. Hebreus, capítulo 10, novamente. Hebreus 10, versos 30 e 31. Alguém fora o Wallace que saiba ler? Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus fala através do escritor de Hebreus: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas as pessoas não têm temor e não têm tremor. E acham que está tudo certo. A nossa vida ela corre de uma maneira muito tranquila. Porque nós não vemos a ira divina. Nós não vivemos num país onde há perseguição. Nós vivemos num país onde há abundância de recursos. Se você pesar a sua vida em relação à vida de pessoas que vivem em outros países, talvez você se constrange. Eu brinco às vezes com a minha filha, em que ela, pai, eu não quero tomate, eu não quero a semente do tomate, não sei o quê. As pessoas, elas morrem por uma coisa como essa. E nós não damos valor. Nós vivemos num país que você poderia considerar como um país que emana leite e mel, porque tudo que você planta dá. E mesmo assim, nós dispersamos, nós não levamos em conta esses privilégios que Deus nos dá. Veremos logo à frente, não pode deixar as duas juntas não. Não pode. Veremos logo à frente com provas incontestáveis que Jesus Cristo é o vingador de Deus. Quem vai ser o vingador de Deus na ira divina? Quem vai ser aquele que vai manifestar a ira muito mais do que o dilúvio?
muito mais do que a expulsão do homem do paraíso, ou a queda de enxofre e fogo em cima de Sodoma e Gomorra, o Cordeiro, que vai ser não mais Cordeiro, mas o leão da tribo de Judá. As pessoas, elas acham que Jesus Cristo, ele só é advogado, e ele o é nesse período até o toque da trombeta. Depois ele vai passar a ser juiz. É ele que vai executar a ira de Deus sobre as pessoas. Ele é o agente aplicador da justiça divina. De qualquer forma, o juízo divino é extremamente severo e ninguém escapa dele. O texto diz que o Senhor julga o seu povo. Esse seu povo não são os remidos por Cristo, mas os rebeldes de Israel, aos quais o texto se reporta, pois o autor de Hebreus está aplicando a situação do Antigo Testamento aos leitores do seu tempo, e os está encorajando a abandonar os seus pecados. A seguir, os recorda sobre como Deus agiu no passado, trazendo vingança e retribuindo com ira aos pecadores. E aí, o autor de Hebreus, apesar de ele não ser explícito, para aqueles homens que estão lendo as Escrituras, eles estão lembrando do quê? Do que está no Antigo Testamento. Todo o juízo que caiu sobre a vida dos amorreus, sobre todos os zeus lá, exceto os judeus, aquela ira, aquela destruição, milhares, centenas de milhares de pessoas morrendo, simplesmente porque não adoravam o Deus vivo. E o que ele está falando é: horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. A expressão Deus vivo é para contrastar com as divindades pagãs mortas. Nós estamos numa época de Ciro de Nazaré, de Aparecida, deuses mortos. Não é para você ficar confrontando uma pessoa que tem esse tipo de crença, mas para você tem que entender que aquela imagem não tem vida. Então, quando ele fala Deus vivo, ele não está falando daqueles. Nós estamos vivendo um tempo de canonização de Irmã Dulce, uma mulher que realmente ela executou um serviço pertinente na sociedade. Eu não conheço a obra dela, eu não conheço o trabalhar dela, mas o que se fala é que era uma mulher dedicada. Motivação eu não sei, ela era dedicada ao social, e as pessoas elas foram extremamente ajudadas por aquela mulher. Mas ela ser canonizada, ela ser uma pessoa que intercede perante Deus em relação à sua vida, esquece, não existe possibilidade. A expressão Deus vivo é para contrastar com as divindades pagãs mortas, que eram mudas, e para avivar na mente dos leitores que Deus é cheio de glória e de poder eterno. Assim como é doce, delicioso e confortável estar nos braços de um Deus amoroso, opostamente é desconfortável, amargo e horrível estar nas mãos de um Deus irado. E você tem dois lados. E aí é a justiça retributiva que nós já trabalhamos. Você tem de um lado, você obediente, seguindo a Deus, você é abençoado. Do outro lado, você rebelde, o pau canta. É desconfortável. Essa condição das pessoas elas conviverem com você e não se sentirem bem, é uma condição que você está buscando o cristianismo, e as pessoas elas são incomodadas. Nós estamos trabalhando, vamos findar hoje o capítulo 18 de João, e aparece um confronto interessante entre a figura de Pilatos e a figura de Jesus Cristo, em que aquele homem está incomodado por Jesus Cristo não se dobrar à autoridade dele. E aí Jesus Cristo fala: eu vim para testemunhar da verdade. E Pilatos fala: que verdade é essa? Você está dizendo que eu não conheço? Jesus dá uma oportunidade para aquele homem, e ele faz o quê? Não quero. É com essa sensação de dívida em sua mente que Jonathan Edwards escreveu o seu mais famoso sermão, O Pecador nas Mãos de um Deus Irado. Ali ele descreve os horrores que passam aqueles que são objetos da ira divina. Só esse verso já seria mais que suficiente para que os pecadores voltassem de seus pecados para Deus. Este homem, por volta de 1700, não lembro o ano, ele escreve um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Naquela época em que não havia microfone, em que as igrejas elas tinham milhares de pessoas, silêncio sepulcral na igreja, uma igreja grande,
e aquele homem sobe na tribuna e começa a ler o seu sermão. Ele não tem entonação, ele não tem gesticulação, a voz dele é uniforme. E conforme aquele homem vai pregando, aquelas pessoas que estavam assistindo começam a se constranger, começam a se sentir mal, e elas começam a abraçar os bancos, começam a abraçar as colunas da igreja. Já falei isso para vocês. E as pessoas que são incrédulas falam: o que você está fazendo? Aí a pessoa responde para ele assim: o inferno vai abrir a boca, porque o que ele está falando é de mim. E eu vou de alguma maneira tentar me segurar para evitar de eu cair e ser consumido no inferno. Apocalipse 6, versos 15, 16 e 17. Apocalipse 6, versos 15, 16 e 17. A razão por que se acham diante do trono. Não. É 15, 16 e 17, né? Apocalipse capítulo 6, versos 15, 16 e 17. A razão. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se, ou quem pode ficar em pé? Quem pode lidar com isso? Homens poderosos, homens com milhões de dinheiro no banco, com uma Ferrari na garagem, com poder. Aqueles homens falam: rochedos, caiam em nós, escondendo debaixo, esconde debaixo da cama. Eu quero morrer. Quem vai suportar esse tipo de ira? Esses versos ilustram a ideia horripilante da manifestação da ira divina, muito mais do que a angustiazinha que você sente em relação ao seu pecado. Eu sinto angústias, você sente angústias. O que vai ser sentido neste dia é extremamente superior. Não é simplesmente uma crise de depressão em que a pessoa ela intenta parar. A pessoa vai entrar num grau de desespero tão grande em que ela vai clamar para que as coisas caiam sobre ela. Nós estamos falando em você conversar com objetos inanimados. Você olhar para um teto como esse e falar assim: cai sobre mim, como se esse teto ouvisse. O grau de desespero chega ao nível da insanidade, porque o dia do Senhor vai ser terrível. Em especial terrível porque vai ser estampado no seu coração toda a pecaminosidade do seu coração. Naquele momento, quando a coisa acontecer, a tua sujeira vai vir patente aos olhos. É como o processo de você purificar ouro e prata, em especial. Você vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Acontece que aquele metal que parecia limpo, ele vai minando aquela borra preta. E aquilo que você achava que era puro, não é tão puro assim. De sua ira não escapa ninguém, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Todo mundo vai ficar apavorado quando o dia final chegar. Eles clamarão à natureza para escondê-los daquele que está sentado no trono, o Pai, e da ira do Cordeiro, o Filho. E eles ficarão apavorados com a ideia de terem que enfrentar Jesus face a face. Ontem eu estava lendo, dentro do devocional diário, com a minha esposa e com a Luísa, e a gente estava falando sobre o endemoniado gadareno. Aquele homem que é descrito nos evangelhos como um homem endemoniado. Em que aquele homem, as pessoas tentavam prendê-lo e algemavam ele e ele fazia assim, ó, pá! Não é o Superman, não é o Lanterna Verde, era o endemoniado gadareno. E ele rompia e ninguém conseguia prender. E ele passava os dias e as noites dentro dos túmulos, pegando pedra e se ferindo.
E as pessoas temiam. Onde ele andava, as pessoas passavam perto e passavam longe, com medo dele. E aí a figura de Jesus vem chegando. Aquele homem entrou num desespero tal, aqueles demônios entraram num desespero tal, olharam para Jesus e falaram assim: permita, rogo-te. Quem são os demônios para falar com o próprio Deus? Rogo-te, não nos lance para outro país, não nos lance para longe. Tem aquela manada de porcos lá. Permita que a gente vá lá. Qual o seu nome? Meu nome é Legião. Somos muitos. Lembra que eu falei para você quantos demônios são, legião? É uma legião romana, por volta de 3.000 demônios. 3.000 demônios agindo naquele homem. E ele fala assim: rogo-te, falando com Deus, que o Filho do Deus vivo não venha me importunar agora, antes do momento. Que momento? O fim do dia, o fim dos tempos. E aí Jesus manda aqueles demônios para os porcos não suportam. Mais de 2.000 porcos ficaram endemoniados. E os porcos se precipitam no precipício. E aquele homem: estou livre. Até os demônios temem. Até os demônios temem. Morrem de medo. E nós estamos nem aí. Eles ficarão apavorados. Quem? Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os escravos e livres. E essa condição é que, independente de onde você estiver na escala social, financeira, espiritual, se você não tem Deus, você vai passar por isso. Não há um distintivo: eu sou da igreja cristã Semente de Vida, eu não passo. Não existe isso. Eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, então eu não passo por isso. Eu sou da Católica, eu não passo por isso. Você está com engano. Não é denominação que vai te salvar. Não é a placa da igreja que vai te salvar, e sim o seu relacionamento pessoal com Deus. Eles ficarão apavorados com a ideia de enfrentar Jesus face a face, como o agente administrador da ira divina. Jesus Cristo, ele vai falar assim: é tanto ou é tanto? É mais ou é menos? Aqueles homens preferirão ser mortos e suplicarão a morte, e a buscarão, mas não haverão de encontrá-la. A gente vê relatos de pessoas que já passaram por depressões graves, e a pessoa, ela chega num ponto, nós passamos pelo Setembro Amarelo, que era o mês do suicídio, a pessoa, ela chega num ponto que ela não vê outra saída a não ser tirar a própria vida. Ela joga com a sorte e ela fala assim: o que eu estou passando não pode ser pior se eu tirar minha vida, então eu vou arriscar. E ela fica naquela dúvida e ela intenta contra a sua própria vida, uma situação como essa. O Cordeiro manso e gentil, por toda a história da igreja, será implacável neste dia, e ninguém poderá se esconder dele, porque o grande dia do Pai e do Filho terá chegado. Nesse dia ninguém poderá enfrentá-los pessoalmente, de tão terrível que será esse encontro. Você não vai ter como sentar na presença de Deus e falar assim: você está errado, coisa que eu e você fazemos hoje. Em alguma situação você olha para você e fala assim: eu não estou tão errado assim. Quando você estiver na presença de Deus, quando eu estiver na presença de Deus, nós não vamos ter justificativo para os nossos atos, para os nossos pensamentos, pelas nossas ausências. Nesse dia ninguém poderá enfrentá-los pessoalmente. Será apavorante, em especial para quem? Para os ímpios, porque para eles vai ter esse julgamento. Eu sinceramente não sei como vai ser o momento nosso como salvos, entendendo que todos nós somos salvos, inclusive eu. Nós vamos estar na presença do Deus vivo, e eu não sei como vai ser esse julgamento. Eu não sei se vai ter um momento de angústia inicial, porque a gente não tem referência. Porque se alguém for para esse juízo e vier contar para você, você fala: opa, nessa situação eu estou mal, mas nessa não. Você vai ter elementos, mas eu não sei se a gente vai ter elementos. Eu não sei se você vai conseguir olhar para pessoas que são realmente piedosas e ver aquelas pessoas lá numa fila ou alguma coisa. Mas para os ímpios, o juízo ele vai ser tremendo. Será apavorante para os ímpios, seja qual for a sua posição, ficar frente a frente com Jesus Cristo.
Ainda bem que nesse dia os cristãos não terão pavor. Será que não? Será que não? Será que vai ser tranquilo? Ou será que naquele momento você vai receber uma plaquinha, que nem o exército, a pessoa ganha aquela plaquinha de identificação, você é do exército e tal. Como que será esse momento? As escrituras não nos testificam se vai haver pavor ou não. Nós já teremos sido julgados por Deus em Cristo, seu Redentor, mas os ímpios terão sorte diferente. Eles se depararão com a ira personalizada, Jesus Cristo, e serão lançados na condenação. Esse texto de Apocalipse ilustra claramente o texto anterior, que fala do horror de cair nas mãos de um Deus vivo. Essa manifestação da ira de Deus, além de terrível, ela é gloriosa. As pessoas elas não conseguem ligar glória de Deus e manifestação de ira. As pessoas não conseguem ligar o inferno com a bênção de Deus, como a glória de Deus. Eles acham que são separados. Tudo isso por culpa, já falei para alguns, tudo isso é culpa do quê? Dessa ideia grega que tem uma figura de Satanás cuidando do inferno. Isso não é verdade. Satanás, ele não cuida do inferno. Jesus Cristo, quando morreu, ele pegou as chaves do inferno. Se houve algum tempo que ele controlou alguma coisa, ele não controla mais. Quem controla o inferno é Deus. A manifestação da ira de Deus no inferno, que é a manifestação máxima, é de Deus, não é do diabo. Quem vai sofrer a punição maior e extrema? Satanás. Depois, os seus demônios. Depois, os ímpios. A manifestação da ira de Deus, ela é gloriosa. Vamos falar um pouco sobre essa glória. A manifestação da ira divina, ao mesmo tempo que é algo terrível para os ímpios, é cheio de glória. Porque ela é a exaltação da justiça divina. A manifestação do inferno é a manifestação plena da justiça de Deus, do cumprimento das Escrituras, de algo que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás e diz, vai ser assim. Algo que o povo lá em Ezequiel fala, não vai ser assim não. Não vai ser tão forte assim. Deus vai levantar um juiz, vai levantar alguém que nos liberte, alguém que nos livre. 70 anos? Você está enganado. Não vai ser bem assim, profeta. Não vai ser assim, Jeremias. Não vai ser assim, Elias, Isaías. E todos os outros profetas que traziam esse contexto de arrependimento. Um contexto que Jonas lá em Nínive fala, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. E o Senhor toca no coração daquele rei, fazendo com que aquele rei rasgue. Aquele rei não era judeu, ele não cria em Deus, mas aquilo trouxe um constrangimento tão grande dele, ele falou assim, eu não vou cair nisso não. Rasga suas vestes, veste pano de saco e dá ordem para o reinado dele. Todo mundo, maior, menor, com problema de úlcera, gastrite, com problema de idade, de que tem que tomar remédio, todo mundo, animais, todo mundo vai fazer um jejum aqui. Quem sabe o Deus vivo nos livra desta ira. Aquele homem ímpio foi tocado de alguma maneira por algum propósito de Deus, e a todo aquele país, lógico que o país como aquele não era um país como o Brasil continental, era algo menor, mas mesmo assim a ordem passou por aquele país e todo mundo ficou sem colocar um ar na boca, nada, nem água, aquele clima árido, nem água nem comida. E aí o Senhor olha com misericórdia para aquele povo, e aí Jonas fica irado, fica bravinho. Mas a manifestação da ira de Deus, ela é terrível. Ela é terrível. As pessoas que se encontram em outras religiões, elas estão buscando o que você tem. Não acha que uma pessoa está num centro de macumba porque ela está procurando algo mal, ela está procurando algo bom. Mesmo a pessoa que está lá no satanismo, ela está achando que aquilo ali é o melhor. Mas é um engano. Estava lendo uma reportagem, lá nos Estados Unidos agora tem um movimento das bruxas cristãs. Então a pessoa ela acha que mexer com magia não influencia em nada
o cristianismo. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está procurando algo de melhor. Essas pessoas, elas vão ser condenadas pela sua ignorância. Porque Deus não leva tempo contra o tempo da ignorância enquanto você está vivo. Depois tem julgamento. Depois não fica simples. Mas eu tenho que fazer tal coisa, Deus fala, tudo bem. Vai só colocando na lista. E nós continuamos vivendo a nossa vida dissolutamente. Não quer dizer que você tem que passar os seus dias e noites imerso nas Escrituras, imerso na igreja, sem ter nenhum contato social. Jesus Cristo não ensina isso. Ontem, tirei um dia, depois de muito tempo, o erro é meu, é pecado meu. Fui com a minha esposa e com a minha filha para o clube, passei o dia inteiro lá, fiquei deitado na grama. Sextas-feiras meu dia de folga, olha que faz tempo que eu não sei o que é dia de folga. Deus, Ele não quer a gente viver nessa vida desesperada. Ele quer que a gente viva uma vida com equidade. Trabalhe sim, estava conversando com o irmão Cláudio. Tem uma pessoa que mora lá com ele lá que não quer trabalhar. Não é nem esse limite. Nem a pessoa que trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar. Não é isso. A manifestação, depois do intervalo a gente vai retomar. A manifestação da ira de Deus é a manifestação máxima, não só da justiça, mas também da glória dele. Enquanto você não entender isso, você vai achar que o inferno é algo, uma punição para você, ou que Deus ele é injusto. Nós temos que entender e nos constranger, é tempo de mudança. Por que as palavras aqui são tão duras? Porque eu quero que você desperte. Eu quero que você entenda e olhe para as situações da sua vida com uma ótica de que poderia ser muito pior. Era só o Espírito Santo não estar na sua vida. Talvez você fizesse parte dessa massa de pessoas com síndromes e transtornos. E eu não estou desfazendo disso. Eu estou dizendo que essas pessoas, elas estão perdidas e elas não encontram nenhum tipo de esperança. Buscam coaching, buscam toda sorte de coisas, porque elas têm que aliviar de alguma maneira essa dor do coração delas. Você passa por dificuldades, mas de alguma maneira você consegue se levantar. Você não faz parte dos ímpios da ira, os ímpios do juízo. Mas você não quer dizer que você pode viver uma vida de tranquilidade. Você tem que continuar buscando ao Senhor. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus. É difícil, Pai, nós olharmos para o Senhor não apenas como um Deus amoroso, mas também como um Deus justo. Nós queremos essa justiça, mas não queremos a consequência, Pai querido, desse julgamento. Queremos continuar vivendo segundo o nosso coração e segundo a nossa vontade. Isso não é possível dentro de um cristianismo verdadeiro. Que o Teu Espírito Santo nos constranja, Pai, sobre a manifestação da Tua ira. E que naquele dia nós sejamos encontrados, Pai, não como pessoas que serão condenadas, mas pessoas que poderão passar a eternidade com o Senhor. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.